Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo Burlamac, é um prazer estar aqui com vocês na quarta jornada de estudos em português língua internacional. Minha primeira vez aqui nesse encontro, no encontro GEPLI. Espero contribuir aí de forma significativa, prazerosa, para que todos nós que temos a língua portuguesa como meio de estar no mundo, possamos aí fazer uma linda jornada em 2024. Me apresentando aqui, então, mais uma vez, meu nome é Diogo Burlamac, eu sou mestrando em Estudos de Linguagens pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Sou membro de dois grupos de estudos, membro do grupo de estudos e pesquisas em linguagens e educação, que é o GEPLI, o FMS, liderado pela professora Daniela Kanashiro, e também sou membro do grupo de estudos em políticas sociolinguísticas, decolonialidade e ensino de línguas, que é o POS-LIDEM, também o FMS, liderado pela professora Patrícia Graciela da Rocha. Essa apresentação minha, pessoal, traz para nós aqui um trabalho que eu realizei sobre a política linguística brasileira de internacionalização da língua portuguesa, os desafios e perspectivas, com foco em dois programas de internacionalização da língua portuguesa, que seriam o exame CELP-BRAS, né, o exame de proficiência em língua portuguesa do português brasileiro, CELP-BRAS, e o programa de leitorado Guimarães Rosa. Tudo bem? Então vamos lá. A gente faz aqui uma breve introdução. Né? É interessante notar que a volta do protagonismo do Brasil na comunidade latino-americana, por exemplo, na comunidade internacional, o fato de o Brasil voltar, né, ao ranking aí das 10 principais economias do mundo, isso é natural. Né? O Brasil volta, recupera o seu respeito aí na comunidade internacional nos últimos 2 anos, né, aí praticamente ano e meio. Isso faz naturalmente com que a língua portuguesa volte a ganhar destaque no cenário internacional. Né? Contudo, pessoal, analisando aí estudos, né, que foram feitos principalmente por Mendes ali em 2019, é interessante a gente notar que, apesar de haver medidas, né, de países dos países da comunidade de língua portuguesa na promoção do português, é interessante a gente notar que, se nós formos pensar na política de internacionalização do português como um todo, ao longo do tempo nós vemos uma proeminência de normas linguísticas portuguesas e brasileiras. É, e isso fez com que, ao longo, né, dos anos em que nós pudemos perceber tentativas aí de internacionalização da língua portuguesa, de políticas linguísticas voltadas para a difusão da língua portuguesa, essas medidas sempre tendem a ser, né, ou vinham, ou tendem até o momento, né, a ser unilaterais, o Brasil ou Portugal, justamente por esse destaque para as normas linguísticas brasileiras ou portuguesas, e às vezes bilaterais, mas justamente entre esses dois países. Isso faz com que essas políticas linguísticas de promoção da língua portuguesa se inclinem ao isolamento. Né? É diferente de se em algum momento nós pudermos ver aí toda a comunidade de países de língua portuguesa, na medida do possível, unificando suas políticas linguísticas a despeito de sua diversidade cultural, a despeito de suas necessidades econômicas, mas procurar, na medida do possível, unificar suas políticas linguísticas em torno de um bem comum, que seria a promoção da língua portuguesa. Né? Por enquanto, a gente está um pouquinho distante disso. Né? E apesar, né, de o português integrar aí várias organizações internacionais, como a gente sabe, o português é reconhecido como língua oficial, perdão, né, ou com status especial em 26 organizações internacionais, integra 5 dos 17 blocos regionais. O português é falado por 260 milhões, né, de pessoas no mundo. Hoje ele tem ali o status de quarto idioma mais utilizado no mundo. Ele é o quinto idioma mais utilizado na internet, com 83 milhões de usuários. Mesmo assim,
se nós formos pensar mais uma vez no contexto brasileiro, apesar de o Brasil concentrar 85% dos falantes da língua portuguesa, num estudo de Faraco ali em 2012, ele acaba nos trazendo ali a informação de que o Brasil ainda não teria ganhado ali, adquirido certa proeminência nessa promoção internacional da língua portuguesa. Falando aqui em 2024, 12 anos depois, né, apesar de nós vermos aí avanços no programa CELPE-BRAS, principalmente, né, cada vez mais pessoas do mundo se inscrevem e são aprovados no exame CELPE-BRAS, que avalia o português brasileiro, nós ainda não conseguimos ver mudanças significativas nessa proeminência do Brasil na internacionalização do português. Tá? Então, até o momento, continuamos aí com um cenário em desenvolvimento, mas que ainda não seria o cenário ideal, perto de políticas linguísticas que envolvem outras línguas, como o inglês, como o espanhol e hoje em dia como o mandarim, né? Cada vez mais difundido aí em várias sociedades. Então, os objetivos desse estudo foram estimular, né, reflexões sobre políticas brasileiras voltadas para a adoção internacional da língua portuguesa e delinear, né, um panorama das diversas iniciativas em curso na área de políticas linguísticas voltadas para a disseminação e promoção do português, mais uma vez focado no exame CELPE-BRAS e no programa de leitorado Guimarães Rosa. Falando um pouquinho de política e planificação linguística, pessoal, é impossível não falar de intervenção, valor e mercado. O Calvé, já ali na sua obra de 2007, ele já destacava que a língua não possui características inerentes de racionalidade, né? Que ela está intrinsecamente ligada à capacidade de atendimento de necessidades sociais. Né? E é interessante, se nós formos mais uma vez focar aqui na língua portuguesa, há por vezes, né, a percepção de uma suposta unidade linguística dos países lusófonos, né, da língua portuguesa em si, mas a pluralidade cultural, né, e os desafios políticos de cada nação que tem a língua portuguesa como língua oficial fazem com que essas contribuem, né, para que essas políticas linguísticas apontem para caminhos diversos, isso é óbvio, né? E aí isso faz com que, claro, o português tenha mais um pouco ali de dificuldade para se expandir como língua internacional, porque nós não temos comunidades homogeneizadas, logo não teremos aí uma política linguística, pelo menos no momento, homogeneizada em relação ao português. E com isso faz com que nós tenhamos uma pluralidade de políticas linguísticas relacionadas ao português. Mas, apesar disso, nós temos aí o crescimento de cursos de língua portuguesa no mundo, né? O Nóbrega, ali em 2016, por exemplo, ele cita uma ampla oferta de cursos de língua portuguesa no mundo. Ele diz que é praticamente inviável enumerar todos esses cursos, porque eles são oferecidos em uma variedade de contextos, em escolas de idiomas, aulas particulares, presenciais, online, mas cita ali programas importantes de diversas universidades de renome, Yale, Princeton, Cornell, Brown, Georgetown nos Estados Unidos, Oxford, Cambridge na Inglaterra, em localidades como Estocolmo, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, Salamanca na Espanha, na América Latina também nós sabemos que a integração promovida pelo Mercosul acaba fazendo com que o português, principalmente o português brasileiro, ganhe certa proeminência. Sabemos que o Uruguai é um bom exemplo disso, porque as comunidades ali que residem na região de fronteira com o Brasil, elas têm a língua portuguesa como aprendizado obrigatório nas escolas. Então, isso tudo faz com que, sim, né, a língua portuguesa ganhe, a língua portuguesa brasileira, nesse caso, ganhe certa proeminência, se formos focar aqui em América Latina e na esfera mundial, os diversos cursos de língua portuguesa fazem com que a língua portuguesa também ganhe destaque, né?
Falando dos novos migrantes, pessoal, e do valor econômico das línguas, né, por uma experiência pessoal como professor de língua portuguesa para migrantes, aí preparatório para o exame CELP-BRAS, era muito interessante notar a curiosidade, o interesse desses migrantes, não só pela língua portuguesa, mas como pela cultura brasileira também. Né? Então, esses migrantes vêm para o Brasil em diversos contextos, em contextos distintos. Tínhamos na sala pessoas em situações distintas, econômicas, sociais, em situações completamente distintas, mas todos igualmente interessados na aprendizagem do português e na cultura brasileira. Né? Esses migrantes contemporâneos, então, eles são impulsionados por uma diversidade de situações, né? São situações globais aí que facilitam esses movimentos, geram demanda aí por esses indivíduos que se veem como participantes no cenário mundial. E o Brasil, por exemplo, teve aqui nos últimos anos uma grande recebeu, né? Um grande contingente aí de haitianos, de venezuelanos, também já tinha um grande contingente de bolivianos, e isso faz com que a diversidade cultural do Brasil se enriqueça e que esses migrantes internacionais também se enriqueçam um pouco com a pluralidade cultural do Brasil. Né? Aí passando para o ponto 2, né, falando das políticas linguísticas pela promoção do português brasileiro em si, né, a gente acaba percebendo que um estudo aí do Machado em 2010, mas que para nós ainda é algo presente, contemporâneo, né? Ele evidenciava que a centralização aí de elementos fundamentais na formação de um mercado mundial, isso trazia consigo não só os ideais de moeda, né, mas também os ideais de uma língua comum a todos esses participantes do mercado, ou seja, uma língua que pudesse funcionar como língua franca. E todos nós sabemos que quem alcançou, né, esse status foi o inglês. E com isso, os Estados Unidos se mantiveram ali no protagonismo, né, ou seja, fortaleceu o seu domínio não só linguístico como econômico, né, e cultural no mundo, fazendo com que diversas nações passassem a valorizar cada vez mais suas línguas locais, suas culturas, né? Ali podemos dizer que seria um foco de resistência, né, a essa expansão não só da língua franca, inglês, mas também a expansão, né, essa imposição de um mercado cultural, de um mercado político e social muito peculiar, né, de um só país, de uma só nação. Né? E por que mais pessoas querem aprender português, pessoal? Se a gente for pensar num movimento de expansão do português em si, pensando no Brasil, o Brasil ele desenvolve mecanismos para promover e difundir o português brasileiro, e aí esses mecanismos são justamente ali, dentre outros, né, o CELP-BRAS, que é o exame de certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros, o próprio programa de leitorado Guimarães Rosa. Né? Então, num estudo de Nóbrega, em 2016, ele vai identificar algumas motivações, né, que impulsionam justamente esses estrangeiros a aprender a língua portuguesa. Né? Entre elas, nós temos aí os descendentes de imigrantes lusófonos, né? Esses indivíduos eles possuem um conhecimento básico da língua, geralmente é adquirido no âmbito familiar. E esses indivíduos eles querem aprimorar as competências linguísticas para além do vínculo emocional, né, que tem com a língua e a cultura. Existe também, né, um segundo cenário que esse autor traz para nós, né, e diz que são aquelas pessoas que se sentem atraídas por produtos culturais brasileiros. Né? Ou seja, as telenovelas brasileiras, o sucesso também que vários artistas da música brasileira alcançam, né, na comunidade internacional. E aí, mesmo sem conhecimento prévio do idioma, essas pessoas, ao consumir as novelas brasileiras, a música brasileira, acabam se tornando ali interessados, né, cada vez mais em aprender a língua portuguesa. Um terceiro grupo de pessoas, né, não falantes da língua portuguesa que estão interessadas em aprender o português, aí é formado por profissionais
de áreas que passam a trabalhar em empresas brasileiras, né, com presença no exterior, ou que se voluntariam a atuar em programas de cooperação oferecidos pelo governo brasileiro. Então seriam esses três movimentos, né, os grandes responsáveis aí pelo interesse na aprendizagem do português brasileiro. Quanto às políticas de internacionalização do português brasileiro, a gente lembra aí, né, que o Brasil, através do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores, né, o nosso MRE, ele sempre trabalhou para fortalecer os laços entre o Brasil e outras nações e, com isso, disseminar também a cultura brasileira, o idioma português falado no Brasil. Né? Além disso, nós também temos aí a presença de centros culturais brasileiros, os SEBs, né? Que foram estabelecidos na década de 40, que também são responsáveis pela divulgação internacional da língua portuguesa brasileira, né? Mas no início se limitava à tradução de livros e hoje eles atuam aí como grandes centros culturais, né? Difusores da cultura brasileira e do português brasileiro. Temos aí também diversos cursos de língua portuguesa oferecidos por universidades estrangeiras e os programas de leitorados, né, criados aí na década de 60 pelo governo brasileiro, né, e esses programas vêm passando por diversas mudanças, mas são programas interessantes porque isso fez com que diversas universidades estrangeiras passassem a oferecer cursos de língua portuguesa. Né? Falando então do certificado de proficiência da língua portuguesa para estrangeiros, o CELP-BRAS, né? Esse programa ele surgiu em 1993, né, por meio do Ministério da Educação do Brasil. O Ministério convocou uma comissão para elaborar o CELP-BRAS, né? Essa comissão era composta por especialistas, eles tinham como objetivo elaborar um exame de proficiência em língua portuguesa, na época, né, para estrangeiros, hoje a gente sabe, para migrantes, né, para atender a necessidade de seleção de professores que participariam do programa de estudantes convênio de graduação. Né. Aí no ano de 1994, por meio da portaria 1787 de dezembro de 94, o CELP-BRAS foi finalmente criado, né, e instituído para ser aplicado em instituições no Brasil e no exterior credenciadas pelo MEC, pelo nosso Ministério da Educação. Em 98, né, o certificado de proficiência, que antes ele era obtido por instituições no Brasil e no exterior credenciadas pelo Ministério da Educação e do Desporto, ele passou a ser expedido pela Secretaria de Educação Superior, né, CESU, tendo validade em todo o território nacional. Então, pessoal, o INEP, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ele assumiu a responsabilidade integral pela concepção, execução, avaliação, divulgação dos resultados do CELP-BRAS, né? E esse programa passou a desempenhar um papel crucial na validação de diplomas de profissionais internacionais, né? E também para um requisito fundamental para candidatos estrangeiros que desejassem ingressar em programas de graduação através do programa de estudantes convênio de graduação. No ano seguinte, em 2010, a portaria 1350, de 25 de novembro de 2010, ela regulamentou a elaboração, aplicação, correção e divulgação dos resultados desse exame. Essa portaria também ampliou, né, o público-alvo do exame CELP-BRAS, incluiu, além dos cidadãos estrangeiros, brasileiros cuja língua materna não seja o português, olha que interessante, né? E o INEP passou agora também, desde então, a ser o responsável pela promoção e capacitação de coordenadores de postos aplicadores do exame. Né? Ainda no contexto dessa mesma portaria 1350 de 2010, foi definido que a aplicação do CELP-BRAS ocorreria no mínimo uma vez ao ano no Brasil e no exterior, né? Conforme um cronograma estabelecido em edital. E aí houve também uma alteração, né, nos níveis de proficiência aferidos para aprovação no exame, que seria o nível intermediário, intermediário superior, avançado e avançado superior. Essas informações vocês podem ver de forma mais detalhada na portaria 1350 de 2010. Em 2018, então, o CELP-BRAS completou 20 anos de aplicação
ele alcançou a marca de mais de 7 mil participantes. Naquele ano, né, o exame contou com 126 postos aplicadores credenciados, sendo 48 no Brasil, 78 fora do país. Em 2023, de acordo com a portaria número 302, de 28 de junho de 2023, que publicou o resultado do exame para obtenção do certificado de proficiência de língua portuguesa para estrangeiros. Olha só que interessante, os resultados nos dias 25 a 27 de abril de 2023, 941 candidatos que realizaram o exame no Brasil obtiveram o certificado. E dos candidatos que realizaram o exame no exterior, 1.315 foram certificados, ou seja, foram certificados. O número de inscritos, então, com certeza foi infinitamente maior. Então, 1.315 candidatos no exterior e 941 candidatos no Brasil certificados com a proficiência em língua portuguesa. Muito interessante, né? Em relação ao programa de leitorado Guimarães Rosa, o Brasil, né, que já idealizava um estabelecimento de um instituto dedicado à cultura, ele consolidou o plano durante as celebrações do bicentenário da independência, em 2022, e esse instituto, né, ele foi nomeado em homenagem ao escritor e diplomata João Guimarães Rosa. Né? O IGR, né, o Instituto Guimarães Rosa, ele foi estabelecido pelo Decreto 11.024, de 31 de 3 de 2022, revogado depois pelo Decreto 11.357, de 1º de janeiro de 2023, que aprovou a nova estrutura regimental do Itamaraty. Né? No contexto de promoção da língua portuguesa, especificamente, o Instituto Guimarães Rosa, né, com sede em Brasília, ele supervisiona uma rede global, né, da instituição, e essa rede engloba 24 centros culturais, né, os CCBs, 6 núcleos de estudos brasileiros integrados às embaixadas brasileiras e aproximadamente 40 programas de leitorado. Né, dessas 24 unidades do Instituto Guimarães Rosa no exterior, 13 estão localizados na América Latina e no Caribe, 6 na África, 3 na Europa e 2 no Oriente Médio, né, segundo informações aí obtidas no sítio do Ministério das Relações Exteriores em 2023. Né. Ainda no contexto da promoção internacional da língua portuguesa, o Brasil conta com um programa de leitorado desde 1953. Né? E esse programa, óbvio, foi renomeado depois para Leitorado Guimarães Rosa. Esse programa de leitorado faz parte da Rede Brasil Cultural, né, que é um instrumento do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Esse instrumento promove a língua, a cultura brasileira no exterior e abrangendo, como nós já falamos, 44 países em 5 continentes, por meio dos centros culturais, dos núcleos de estudos brasileiros e dos programas de leitores. Ao longo, então, pessoal, de mais de 70 anos do programa Leitorado, cerca de 400 leitores brasileiros já desempenharam essas atividades. Atualmente, nós contamos, então, com quase 40 leitores do programa Guimarães Rosa, distribuídos em 30 países das Américas, da África, da Ásia e da Europa. Aí, de acordo aí com informações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior, a CAPES, né? Através do programa de leitorado, professores brasileiros selecionados, eles têm a oportunidade de atuar como leitores em instituições de ensino em estrangeiras, né? Ou seja, em vários países. Né? E essa iniciativa, claro, visa a difusão não só da cultura, mas também da língua portuguesa. Então, pessoal, é crucial, né, a gente reconhecer que mudanças estão em andamento, né, apesar das dificuldades da implementação de políticas linguísticas destinadas a promover o português brasileiro, mas essas mudanças estão acontecendo através das iniciativas que nós tratamos aqui nas últimas linhas, né? Mas é importante reconhecer que ainda há muitos desafios a superar, né? Ainda se busca tornar o português como uma língua oficial na ONU, né? Isso ainda continua sendo um objetivo
a ser alcançado. Como eu já havia falado, o Brasil, apesar de ter reassumido no último ano a imagem de interlocutor para a resolução pacífica de conflitos, de ter saltado para a 9ª posição na avaliação das maiores economias do mundo, segundo o FMI, ainda é essencial desenvolver estratégias, de preferência coordenadas, não só de maneira unilateral ou bilateral, como já falamos nesse trabalho, para fortalecer a posição internacional do português, né? E quanto ao português, no geral, para a gente encerrar, é fundamental que nós todos, da comunidade dos países lusófonos, estabeleçamos estratégias de coordenação, né, de políticas que visem não só, como foi feita, a adequação ortográfica, né, que já nos parece utópica, né, mas também que se consolide aí uma língua que esteja acima de interesses nacionais. Quem sabe começando aí pelo estabelecimento do português como língua franca entre nós, né, dos países da comunidade de língua portuguesa. Por que não? Né, uma língua portuguesa franca começando entre nós, para depois, quem sabe, ela possa se expandir para outros tantos lugares e que faça parte aí com talvez tanta força quanto o inglês da nossa comunidade internacional. Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Foi um prazer estar aqui. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Deixo aqui o meu forte abraço a todos e, não menos importante, uma frase do nosso querido escritor lusófono, né, Mia Couto, que diz que não é segurando nas asas que se ajuda um pássaro a voar. O pássaro voa simplesmente porque o deixam ser pássaro. E é com essa mensagem que eu espero que a língua portuguesa voe cada vez mais de forma coordenada por todos nós que fazemos parte da comunidade dos países de língua portuguesa e que usamos a língua portuguesa como meio de pertencimento ao mundo e como meio de pertencimento a toda essa comunidade. Deixo aqui o meu abraço desde o Brasil, tudo de bom e foi um grande prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau.